Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor, cenário diferente mais uma vez, então se você ouvir um galo cantando, alguma coisa assim, sabe que eu estou no campo, né? Enfim, o cenário está diferente, né? Ainda estou produzindo um novo cenário, vocês estão sabendo disso, então ao longo desse mês de julho, possivelmente eu vou ter alguns cenários diferentes, até que em julho eu vá sim para o novo cenário aí já reformulado. Mas vamos lá, dá o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e vamos falar do assunto do vídeo de hoje. São dois assuntos, o primeiro deles eu já vou falar direto, como eu já pedi o like, já pedi para se inscrever, então vamos embora. Você olha aqui embaixo quantos likes tem, tá faltando o seu. A Rádio Melão, que é um blog dentro do Saudações Tricolores, informou que o Fluminense só vai treinar depois que o resultado dos testes for anunciado ou receber os resultados dos testes. Pois bem, explicando, o Fluminense fez os testes hoje no caso fez os testes na terça-feira, ontem, para quem está vendo isso aqui na data de lançamento. A partir de hoje, ele já deve ter alguns resultados, mas só vai divulgar esses resultados quando tiver todos. Porque o Fluminense fez dois modelos de teste. Um que é o famoso teste rápido e outro que é aquele teste que demora de 4 a 7 dias para poder sair o resultado. Ou seja, muito provavelmente o Fluminense só vai treinar no CT, está treinando cada um nas suas casas, etc., fazendo esse treinamento remoto, mas só vai treinar no CT com os jogadores seguindo todos os protocolos de segurança, etc. Inclusive seguindo os protocolos de segurança desde o início, né? Até a parte de ficar em casa a gente seguiu também, né? Diferente de outros clubes. Seguindo todos os protocolos, possivelmente a partir do final de semana, né? Hoje é quarta-feira, o dia que eu estou lançando esse vídeo aqui. Possivelmente o Fluminense vai começar a treinar no CT a partir do domingo, da segunda ou até da terça-feira. Aí você se pergunta, mas o Fluminense tem jogo segunda-feira. Então o jogo está marcado, né? O Fluminense já vai entrar. Aí eu não sei exatamente se no TJD ou na Justiça Comum, porque com o Rio de Janeiro num estado de calamidade pública, o Fluminense sem ter tido tempo para poder treinar por estar cumprindo recomendações do próprio estado, não vai poder jogar na segunda-feira, obviamente. Dentro disso, com base nessa questão dos treinos, enfim, está informado, ao que parece o Fluminense pretende, caso continue marcados os jogos já tem até horário agora para segunda-feira, caso isso aconteça, dar um WO. E resolver essa questão na justiça. Enfim, o que o Fluminense quer não é paralisar o Carioca. Se o Flamengo está tão desesperado para poder jogar por algum motivo, ninguém sabe qual é, né? Ou todo mundo sabe qual é, que o Flamengo jogue amanhã, nessa quinta-feira, mas o Fluminense não vai jogar na segunda. O Fluminense só joga no caso, não joga em junho, né? Só jogaria na outra segunda, na outra semana, mesmo assim com um tempo curtíssimo de preparação, o que possivelmente causaria problemas, ainda mais que a gente sabe que a nossa média de idade do elenco, ela é uma média de idade regular, mas porque a gente tem muitos jogadores muito jovens e muitos jogadores acima de 30 anos. Por isso que a média fica normal, mas ela é uma média com muitos extremos, né? Então isso causa preocupação. E aí gera o segundo ponto. Quais que seriam os problemas em caso de WO? Isso aí eu já fiz um vídeo aqui no canal, dos problemas que poderia gerar exclusão de campeonato, etc. Mas não estou falando disso, falando de tabela. Por quê? Eu estava pensando nessa possibilidade, conversando sobre isso com o Phil. Por sinal, saiu um podcast muito maneiro com a gente entrevistando o Marcos Felipe. O link tá aqui na descrição, vai lá ouvir. Marcos Felipe fala, enfim, tá soltinho, mais soltinho que azeitona na boca de banguelo nessa entrevista. Tem várias declarações, ele fala até de que quase foi para um clube europeu no ano passado, enfim. Mas estava conversando com o Phil e estava vendo a possibilidade de, se o Fluminense, a notícia que saiu lá no Saudações, de que o Fluminense não jogaria nessa semana, possivelmente ele daria, vamos botar que daria 2 WO, né? 2 WOs, né? Não sei como seria o plural. Ou seja, o Fluminense deixaria de jogar esse final de Taça Rio. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, pediu, pode ser que esteja batendo vento no microfone agora, mas enfim. O prefeito Marcelo Crivella pediu para que não fossem imputadas a Fluminense e Botafogo sanções de, por exemplo, ser punido
além do WO, ou que até que se fosse punido, né, se esse fosse o caso. Porém, eu tô preocupado com o áudio, né? Mas vamos lá, vamos seguir. Porém, caso o Fluminense tomasse o WO e ficasse essas 2 rodadas sem jogar, quais seriam os riscos? Bem, o cenário seria o seguinte, eu estava calculando ali. Hoje, para quem não lembra da tabela, eu também não lembrava totalmente, o Fluminense está invicto, 100% de aproveitamento na Taça Rio, e a gente tem falado muito da classificação geral, mas há a possibilidade do Fluminense ser campeão da Taça Rio para a final também. Então, perder a liderança do geral não significaria estar eliminado. O que aconteceria se o Fluminense desse WO nas 2 rodadas que faltam? Lembrando, o Fluminense joga contra Macaé e contra Madureira, e contra Volta Redonda. Ou seja, o Fluminense hoje tem 9 pontos, Madureira tem 6 e Volta Redonda tem 4. São os 3 ali para classificar e são 2 vagas. Para o Fluminense ser eliminado, o Fluminense daria WO contra esses 2 times, ou seja, o Volta Redonda já estaria com 7 pontos. Volta Redonda iria 7, ficaria Fluminense com 9, Volta Redonda com 7, Madureira com 6. O Madureira tem 2 jogos para serem disputados, contra o Resende e contra o Vasco. O Volta Redonda tem 2 jogos também, contra o Fluminense, que a gente já deu os pontos para eles, e contra o Resende também. Ou seja, o Resende vai ser o fiel da balança. Por quê? Vamos dizer que o Madureira ganhe um desses 2 jogos, ele empata em pontos com o Fluminense, mas o saldo hoje está 10-0. Considerando que seriam 2 WO, o Fluminense cairia com um saldo para 4, né? Saldo 4 positivo, porque ele tomaria 2 derrotas de 3-0. Resumindo, o Fluminense ficaria com 9 pontos e 4 de saldo. O Madureira jogaria contra Resende e Vasco com 6 pontos e 0 de saldo, ou seja, precisando ou vencer um dos jogos por 5 gols de diferença e perder o outro por 1, né? Vencer um e perder o outro, mas tirando essa diferença de 4 gols de saldo, ou vencer um e empatar o outro. E além disso, o Volta Redonda também precisaria ganhar o Resende, aí por vitória simples para ir a 10 pontos. Resumindo, teriam 3 jogos, né? Madureira e Resende, Volta Redonda e Resende, Madureira e Vasco. Nesses 3 jogos teria que acontecer uma vitória do Volta Redonda contra o Resende e uma vitória e um empate do Madureira contra Resende e Vasco. E aí sim o Fluminense estaria eliminado do Campeonato Carioca, porque muito provavelmente o Flamengo passaria na classificação geral, ele não seria mais o líder geral, e estaria eliminado da Taça Rio. Porém, assim, quando a gente olha todo esse cenário, o mais normal de acontecer seria o quê? Muito possivelmente o Volta Redonda tropeçar no Resende e empatar, ou o Madureira perder para o Vasco e não conseguir. Enfim, seria mais uma possibilidade maior do Fluminense, por exemplo, avançar em segundo do grupo. E aí a estreia do Fluminense, depois desses 2 jogos dando WO, seria já na semifinal da Taça Rio, aí com o objetivo de vencer a Taça Rio e ir para a final contra o Flamengo. O único porém disso é que, estreando já na semifinal da Taça Rio, com esse ainda curto tempo de treinamento, e depois de 3 meses de paralisação, o Fluminense entraria em ampla desvantagem e muito provavelmente pegaria o próprio Flamengo. Porque possivelmente o Fluminense ficaria em segundo do grupo, né? Seria a maior possibilidade, enfrentaria o primeiro do outro lado, que deve ser o Flamengo. Ou seja, teria uma desvantagem absurda. Esse é um prognóstico que eu criei, essa possibilidade acho que não está sendo levantada do Fluminense da WO na reta final da Taça Rio e entrar só para jogar a semifinal. Acho que isso não está sendo levantado, acho que nem a Ferg aceitaria isso, mas é um cenário. Para mim é uma possibilidade. O Fluminense dá o WO na primeira rodada e caso a segunda rodada seja marcada, o jogo está marcado para o dia 22 e para o dia 25, né? A última rodada contra o Macaé no dia 25. Caso continue marcado esse jogo contra o Macaé no dia 25, acharia possível que o Fluminense desse WO nos 2. Enfim, vamos aguardar. Fato é, os treinos para o Fluminense voltam quando os jogadores deveriam estar jogando já a partida, né? Pela marcação da Ferg. Vamos aguardar, porque a qualquer momento deve sair a liminar, alguma coisa de justiça, dando parecer a favor ou contra o Fluminense. Fato é, aparentemente vai ter jogo do Campeonato Carioca e aparentemente a gente vai ter que jogar. Quando é que é a questão? Vou relembrar aqui um ponto para poder fechar o vídeo. O Fluminense não quer que não tenha jogo do Carioca. É óbvio que é isso, mas não vai entrar na justiça para parar o Campeonato Carioca. Vai entrar na justiça para poder o jogo dele ser mais para frente, já que ele não teve tempo de treinar. Foi a concessão que o Fluminense abriu nessa história para poder jogar. Até porque, como todo mundo sabe, né, o Fluminense, se voltar ao treinamento na segunda-feira,
para poder jogar na segunda-feira seria impossível. Então a gente aguarda as novas notícias. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu!